Sabe quando você começa a se sentir meio molenga, mais conhecido como flacidez? Então, vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero muito poder te ajudar com essa situação, com esse tema, com esse assunto, até porque muitas pessoas vêm até mim querendo falar sobre isso. Aqui inclusive, na VIP, eu estou na VIP Clínica, aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, onde é a nossa sede, já há 21 anos, e aqui a gente atende vários alunos nesse esquema que a gente tem, que é um modelo de negócio diferente, que é uma clínica de treinamento personalizado. E aqui muitas pessoas vão até minha sala, eu estou fazendo assim porque minha sala é lá em cima, para fazer uma avaliação e invariavelmente elas falam sobre essa questão da flacidez, de sentir que o corpo está mole. E como resolver essa situação? O que é essa situação? Tá? Então olha só, eu gosto muito de entender o que é. Quando a gente entende o que é, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais claro o caminho que eu vou seguir para chegar onde eu quero chegar. Então assim, o que é essa flacidez? O que é quando eu sinto que o meu corpo está molenga? Normalmente as mulheres reclamam da região interna da coxa, né? Essa região interna da coxa, essa região do braço aqui, a parte daqui do braço, de trás do braço. E algumas pessoas também da região abdominal. Mas o que é exatamente isso? O que está acontecendo exatamente? É importante a gente entender. Porque quando você começa a entender, você também cria as suas estratégias para resolver a situação. Agora, quando eu não sei do que está se tratando, não sei do que é exatamente, fica complicado. É mais ou menos assim, sabe aquele desenho animado que tinha do fantasma ou de algum bicho que não aparecia, mas fazia mal, e aí jogavam um cobertor em cima dele, um lençol em cima dele, para encontrar? Então, é mais ou menos isso. Nós temos que jogar um lençol em cima para entender exatamente o que está acontecendo. E aí, a gente começa a agir efetivamente para começar a ter resultado. E tem situações, eu sou muito claro, eu sou muito objetivo, tem algumas situações que não tem muito o que ser feito dentro das minhas possibilidades. Minhas, Eduardo, não suas, minhas, Eduardo. Eu não tenho como te ajudar com isso. E a gente vai entender exatamente o que é. Então vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo de entender. Olha só, tem pessoas que têm um tônus menor e tem pessoas que têm um tônus maior. O nosso tônus, ele é regulado pelo sistema nervoso central. É o seu sistema nervoso central que regula o seu tônus. O que é o tônus, Eduardo? É um estado de pré-contração do músculo. Sabe quando o músculo contrai? Você faz força, faz um muque. Estou contraindo. É um estado de pré-contração. O músculo ele fica pré-contraído. Isso é o tônus. E quem regula isso é o sistema nervoso central. Tem pessoas que têm um tônus mais alto, tem pessoas que têm um tônus mais baixo. Não é uma regra absoluta, mas pessoas com a pele negra, enquanto mais negra for a pele, tem uma tendência de ter um tônus mais elevado. E o contrário também é real. Pessoas mais brancas, enquanto mais brancas, têm uma tendência de ter um tônus menor. Isso é observação e alguns relatos que eu acompanhei. Agora, isso não tem como a gente mexer, ok? Mas, olha só, eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu não tenho um tônus, Eduardo, eu não tenho um tônus muito alto, eu tenho um tônus razoavelmente baixo, Minha musculatura é mole, é molinha, E, só que assim, quando eu contraio, contraído, nada balança. Isso é importante você entender. Então essa é a primeira questão. Quando você contrai a musculatura, nada balança, ok? Se com a musculatura contraída tem alguma coisa balançando, aí
Isso que está balançando é tecido gorduroso, é tecido adiposo. E aí, realmente, balança, porque o tecido gorduroso, tecido adiposo, ele não contrai assim como o músculo. Então, eu contraio, o músculo contrai, mas o tecido gorduroso que fica entre o músculo e a pele, né, eu tenho o músculo aqui e a pele aqui, o tecido gorduroso está aqui no meio, ele não contrai. Então, quando eu mexo o meu braço, esse tecido balança. Isso também é confundido com essa questão da flacidez, né? Mas não é flacidez, é tecido gorduroso em excesso, tecido gorduroso sobrando, que eu preciso diminuir esse tecido gorduroso. E tem vários vídeos aqui falando sobre isso, como ter um abdômen trincado, como emagrecer. Tenho certeza que você vai encontrar informações aqui, tá? Mas basicamente, se a gente pudesse resumir em poucas palavras, é o quê? É um déficit calórico. O que é um déficit calórico? Eu gastar mais energia do que eu consumo. Eu vou ter um déficit calórico, ok? E aí, com déficit calórico, eu começo a emagrecer. E essa gordura que está aqui balançando, ela vai começar a ir embora. Como é que eu faço um déficit calórico? Aumentando a sua atividade física e diminuindo a ingesta. Falando só especificamente de alimentação, eu gosto de falar assim, trabalhar com relação à qualidade e quantidade. Ou seja, diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. Mas não é esse o nosso assunto aqui, nosso assunto é outro. Então vamos voltar. Só entendendo. Falamos de 2 pontos então, né? A questão do tônus, tem pessoas que têm um tônus mais alto, tem pessoas que têm um tônus mais baixo, e a gordura que balança mesmo, tá? Olha só retomando, a questão do tônus, eu não quero que fique dúvida com relação a isso. O tônus é algo assim, a gente não controla, porque é o nosso sistema nervoso que controla, ok? Só um exemplo, pessoas que têm AVC, derrame, né, que elas ficam com o braço assim, isso é um excesso de tônus, mas é o sistema nervoso que controla. E aqui eu tenho um déficit de tônus, né? Esse músculo está com déficit de tônus, esse músculo está com excesso, então mantém contraído. Só para você poder entender. Mas, se você tem um tônus mais baixo como o meu, não necessariamente você vai sair por aí balançando. Porque, como eu disse, quando a musculatura contrai, não balança. Ok? Então, não queria que ficasse uma imagem errônea do que eu falei, tá? Realmente, o tônus não tem como mudar o tônus, tá? Mas não é isso que está deixando você flácido ou flácida ou aquele sentimento de molenga. Tudo bem? Então tá. Então, ó, falamos da gordura, falamos do tônus. Agora, nós vamos falar de outro ponto importante, que é o próprio músculo. Se o músculo não tem a quantidade ótima de glicogênio lá dentro, glicose, né? Várias glicoses dentro do músculo formam um glicogênio. Esse músculo vai ficar meio murchinho. Consegue entender? Imagina imagina um saco que eu vou enfiando um monte de coisa lá dentro. O saco vai ficando, de uma certa forma mais rígido, né? Ele vai ficando com as paredes expandidas, né? A mesma coisa acontece com a musculatura. Se eu coloco mais glicose lá dentro e cada molécula de glicose leva 3 moléculas de água para dentro, o músculo fica com uma situação mais expandida e as paredes, né, mais distendidas. Isso dá uma sensação, uma impressão melhor. Senão o músculo fica meio murchinho, né? E aí a gente pode chamar de flácido. Fica um pouco mais flácido o músculo. Eduardo, então você está me falando que eu preciso de mais glicose lá dentro e água? Sim. E além disso, glicose e água e proteína. Porque o músculo, ele é composto por proteína. Lá dentro do músculo tem várias... então imagina assim, o músculo está aqui.
O músculo é composto por várias células, ok? Aí vamos pegar uma célula. Cada célula é composta por várias proteínas lá dentro, que a gente chama de miofibrilas. Quanto mais miofibrilas eu tenho lá dentro, também vai encher esse músculo, vamos dizer assim, tá? Vai encher esse músculo e ele vai ficar com a parede mais distendida e com essa impressão melhor, né? Uma impressão de mais rígido, de mais de menos flácido, de menos molenga, ok? Então tem mais essa questão para ser observada. Uma outra questão que aí a gente não consegue fazer grandes mudanças. A gente, eu quero dizer, nós, educadores físicos, fisioterapeutas com atividade física, que é a pele. Então a pessoa, por exemplo, engordou muito e emagreceu muito rápido, e aí a pele ficou sobrando. Não tem muito que nós, educadores físicos e fisioterapeutas, fazer em relação à atividade física. Tem procedimentos cirúrgicos, tem procedimentos estéticos, enfim, tem várias outras alternativas. E eu já falei isso também quando eu falei de emagrecimento aqui. Uma outra questão importante: se você emagrece gradativamente, tem uma tendência da sua pele ir acompanhando. Por quê? Porque as nossas células, elas são renovadas periodicamente. Agora, se isso é muito rápido, não dá tempo dessa renovação. Eu já vi várias pessoas muito acima do peso emagrecerem e não ficarem com pele sobrando. Mas foi muito gradativo. Foram anos de processo de emagrecimento. Pessoas assim com 140, 150 quilos, ok? Bom, mas não é esse o nosso assunto. Eu só quero que você entenda isso. Agora, qual que é o ponto agora? É você parar e refletir, falar, peraí, de tudo isso que ele falou, o que é exatamente está acontecendo comigo? É a pele, é o músculo, é o tecido gorduroso, é o meu tônus, o que é exatamente? Se eu puder chutar, fazer um chute, pela minha experiência, trabalhando com fitness e emagrecimento desde 1995, é gordura. Tem um excesso de gordura localizado nessa região que promove esse balançar, que dá essa sensação de estar molenga, essa sensação de flacidez. Com tudo isso que eu acabei de falar, muitas pessoas, quando acontece isso, elas ficam com aquela sensação de não ter mais o que ser feito. É uma tendência natural, a gente ir ficando flácido, a gente ficando molenga. Mentira! Mentira! Não é bem assim que funciona. Óbvio que o processo de envelhecimento, o processo nosso com o passar dos anos, vai deixando o nosso corpo um pouco mais debilitado, não no sentido de doença, tá? Debilitado no sentido de recuperação, né? Debilitado acho que não foi uma boa palavra. Vai deixando nosso corpo um pouco menos apto no processo de recuperação, de regeneração do tecido. E aí a gente vai realmente ficando com a pele um pouco mais flácida, um pouco mais solta. Mas isso é um processo que dá para ser trabalhado de várias formas. De várias formas. De várias formas. Não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão a gente vai para um outro caminho. Você entendeu? Qual é o ponto que está pegando contigo aí? É o primeiro passo que você precisa entender. Qual é o ponto que está pegando comigo? Para eu poder definir como eu vou agir. E aí, a partir de como eu vou agir, eu começo a criar a minha estratégia. Por isso que eu falei lá no começo. Eu tenho que definir, é importante definir o que é exatamente. Quando a gente tem definido o que é, fica muito mais fácil de agir. E para com esse negócio de achar que não tem como resolver. Porque tem como resolver. Tá? Eu estou te falando aqui várias formas de entender o assunto e aí a gente vai partir para a resolução. Trabalho com fitness e emagrecimento desde 95, acabei de falar para você. E eu já vi vários casos de várias pessoas terem muito resultado, ok? Agora, você precisa assinalar aí. Qual é o meu ponto? É a pele,
É a gordura? É o músculo que está faltando glicose e proteína lá dentro? Ou é o meu tônus? O que é exatamente que está acontecendo? E a partir disso, a gente vai começar a entrar nos pontos chaves. Algumas questões, como eu disse, a gente consegue resolver aqui. Outras questões a gente não consegue resolver aqui. E aí você tem que procurar alternativas para resolver essas questões para você. Vamos lá. Quais são os pontos importantes para eu entender? A alimentação e atividade física. Porque se eu estou falando que uma das questões mais importantes aqui, o tônus, a gente já entendeu, não tem muito como resolver. A pele também a gente não vai conseguir resolver. Então a gente tem 2 pontos aqui que a gente consegue resolver, que é a gordura e é o músculo. Então tem 2 pontos extremamente importantes para serem pensados e trabalhados para resolver essa situação. Um deles, a alimentação. Alimentação adequada. Eu preciso me alimentar de forma adequada para o meu músculo responder. Eu preciso me alimentar de forma adequada para o meu músculo responder. Segundo, a atividade física. Eu preciso estimular esse músculo para que ele se desenvolva e saia dessa condição que ele está nesse momento. Tamo junto? Então tá. Então, muitas vezes vai ser importante você procurar ajuda de um profissional que entenda desse assunto para poder te ajudar. Eu gosto de falar que quando a máquina de lavar da sua casa quebra, você chama o mecânico do seu carro? Óbvio que não, por mais profissional que ele seja. Ele entende de mecânica de carro, não de máquina de lavar. Para a máquina de lavar, você chama o especialista. Então, muitas vezes você vai ter que procurar um especialista para te ajudar. E eu vou te ajudar a fazer um pensamento todo em relação a esse assunto aqui. Vamos até o final desse vídeo ter posições para você entender como fazer, como agir. Realmente, existem várias desculpas para estar nessa situação. Mas eu quero te dizer algo. Eu, ao longo desse tempo todo, trabalhando com fitness e emagrecimento, eu já vi várias pessoas terem resultado. Várias. Muitas. Imagina só, eu trabalho desde 95. Estou gravando esse vídeo aqui para você em maio de 2021. Imagina quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas eu vi tendo resultados efetivos. E aí talvez você fale o seguinte: ah, mas você não me conhece. Eu já tenho bastante idade, Eduardo. Não importa. Eu já vi pessoas também com mais idade conseguindo ter resultados. Então, a questão da idade não é um empecilho para você. É algo que tem como resolver. E eu estou te falando que eu já vi pessoas tendo resultado. Ninguém me contou, nem está escrito no livro. Porque às vezes a teoria é uma coisa, a prática é outra. Algumas vezes acontece isso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da prática do dia a dia. De realmente ver a pessoa tendo resultado efetivo. Então, se essa pessoa conseguiu ter resultado efetivo, você também consegue. Independente da questão da idade. Óbvio, eu falei aqui, à medida que a gente vai ganhando mais idade, alguns processos vão ficando um pouco mais lentos, vão ficando um pouco mais dificultados, mas não quer dizer que eles não aconteçam. Ok? Eu sempre dou um exemplo, né? Se eu saio de Campinas, vou até São Paulo, se eu vou não desmerecendo nenhum carro, pelo amor de Deus, hein? Se eu vou de Fusquinha ou se eu vou de Ferrari, eu consigo chegar. Então, eu quero dizer para você que você consegue chegar, você consegue melhorar essa situação, reverter essa situação. Consegue. Agora você tem que acreditar e entrar em ação. Ficar dando desculpas não vai resolver. Nós somos muito bons em dar desculpas pela nossa baixa performance. Eu gosto de falar o seguinte: dê uma desculpa para fazer e não uma desculpa para deixar de fazer, porque tem uma lista infinita de pessoas que de desculpas que as pessoas dão. Uma lista infinita de desculpas. Dá para escrever um livro com todas as desculpas.
Ah, mas olha só, Eduardo, faz muito tempo que eu estou desse jeito aí, né, com essa flacidez ou sentindo meu corpo molenga, enfim, como você quiser chamar. Não importa também. Não importa quanto tempo você está nessa situação. Sempre há tempo para reverter. Sempre há tempo para resolver. Sempre há tempo para entrar em ação e ter uma resposta. Sempre. Ok? Não quer dizer se começou agora ou se já fazem, não existe, né? Já faz 10 anos que você está assim. Sempre tem um jeito de você resolver essa situação, entrar em ação e ver resultados efetivos. Então vem comigo, vamos até o final, que a gente vai fazer um passo a passo aqui para você conseguir alcançar os seus objetivos, você ver o que é possível, você vê as possibilidades que existem e efetivamente ficar mais satisfeito, mais satisfeita com o seu corpo. E é interessante isso porque assim, não é só mulher. Normalmente a gente pensa nas mulheres quando a gente fala dessa questão de flacidez, de sentir o corpo molenga, mas não é verdade. Tem muitos homens também que vêm com essa queixa, com essa reclamação para mim, tá? Homens e mulheres. E normalmente os homens falam muito da região abdominal, que é uma região que incomoda e se a gente for pegar por tendências, o homem tem uma tendência maior de acumular gordura nessa região abdominal. E a mulher tem uma tendência maior de acumular gordura na região dos quadris. Então, voltando lá no começo que eu falei, né, o excesso de gordura é uma das causas dessa sensação de flacidez, dessa sensação de que o corpo está molenga. Então, para com essa sua listinha de desculpas e vamos entrar em ação efetivamente. Eu estou aqui inclusive para isso, com esse objetivo de te ajudar nesse ponto, para você virar esse jogo e fazer acontecer. Então tá, então o que a gente precisa fazer agora? A gente entendeu lá no começo, definimos o que é a flacidez e a gente entendeu que a pele e o tônus não tem como a gente fazer algo em relação a isso, mas em relação ao músculo, que tem pouca glicose lá dentro, né? Pouco glicogênio lá dentro, pouca proteína lá dentro. Lembrando que cada molécula de glicose leva 3 de água para dentro. E em relação à gordura, tem o que ser feito. Então vamos pensar sobre isso, como nós vamos agir, qual é a estratégia que a gente vai criar, e aí você precisa entender qual é a estratégia que fica melhor aí para você, que encaixa melhor para você, que cabe para você, ok? Então, nós temos 2 pontos para serem pensados e trabalhados. Um deles é a atividade física, o outro é a alimentação. Com relação à alimentação, eu falei lá, pensando aí na questão da gordura, de 2 pontos, né? Qualidade e quantidade. Diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. Isso é muito importante. Mas o que isso quer dizer com melhorar a qualidade, Eduardo? Olha só, o que eu vou falar agora não é uma regra e não é isso que você precisa fazer, mas para você poder entender. Então vamos lá. Por exemplo, glúten. Muitas pessoas têm dificuldades com relação ao glúten. Sofrem em relação ao glúten, mas não sabem disso. Só vai saber a hora que tira o glúten da alimentação ou pelo menos diminui o glúten da alimentação. O glúten ele promove algumas alterações no nosso intestino. A lactose também. Então esses são exemplos de qualidade. Um outro exemplo de qualidade, e o glúten, como eu disse, não é uma regra, tá? Não tem que fazer, não é obrigatório se você fazer. E outra coisa, o ideal é você procurar um médico, uma nutricionista para poder te orientar melhor com relação a isso. Eu não sou nutricionista. Um outro ponto importante, e esse não é relativo, esse é fato mesmo, é a questão dos industrializados. Descascar mais e desembrulhar menos. Ou seja, menos industrializados. Porque a gente sabe,
que os produtos industrializados, eles têm conservantes, eles têm corantes, enfim, tem várias questões químicas lá dentro que não é legal para a gente. Voltando à questão do leite, a gente sabe também que o leite, imagina só, você tira o leite da vaca, quanto tempo que ele dura ali? Pouquíssimo tempo. O leite fica na prateleira do supermercado quanto tempo? Então, ali tem muitos produtos químicos, muitos. Então é disso que a gente precisa começar a pensar. Qual é o impacto desses produtos químicos no nosso organismo? Isso é qualidade, melhorar a qualidade. E aí eu não estou falando só de emagrecimento, eu estou falando também de saúde, da nossa saúde, do impacto que tem na nossa saúde. Segundo ponto, quantidade. Melhorar as quantidades. Por quê? Porque a gente está falando de déficit calórico. Lembra que eu falei lá antes? Se você tiver um déficit calórico, você vai emagrecer. O que é o déficit calórico? Eu consumir menos energia do que eu gasto. Ou seja, gastar mais. Independente se eu faço atividade física ou não. Ótimo se eu estiver fazendo atividade física. Mas, independente disso, eu tenho que ter um déficit calórico. Mas como que eu vou gastar energia, Eduardo? Aí, parado como você está gastando energia. Nós temos nosso metabolismo basal, que é o metabolismo que mantém o nosso corpo vivo. Ok? E esse metabolismo tem um gasto calórico. Ele exige um gasto calórico. Ok? E esse gasto calórico, eu tenho que computar esse gasto calórico para o déficit calórico. Então, eu gasto X calorias para o meu metabolismo basal, para eu sobreviver, sem fazer atividade física, sem nada. Para eu viver, para eu acordar, tomar banho, escovar o dente, tomar café da manhã e trabalhar, voltar, o básico, né? Sem atividade física. Tem um gasto calórico. Tá, e quanto é a ingestão calórica que eu tenho? Em cima disso, não estou pensando em atividade física, tá? Em cima disso tem que ter um déficit calórico, eu tenho que estar gastando mais calorias do que eu consumo. Então, para isso, eu vou ter que diminuir as quantidades. Lógico que não é de qualquer jeito e de forma radical. Tem várias pesquisas mostrando. Eu fui no Congresso Internacional de Medicina Ortomolecular e Integrativa e vi vários nutricionistas e psicólogos subindo ao palco falando o seguinte: quanto mais eu restringo, mais compulsão gera. E eu não sei se você sabe ou não, eu tenho meu programa de emagrecimento. Eu tenho um programa de emagrecimento e eu tenho também um treinamento que chama Um Dia para Emagrecer. E eu tenho ainda uma mentoria que chama Corpo Blindado. São pessoas que decidiram blindar o corpo delas para elas andarem na direção dos objetivos delas, das metas delas pessoais e profissionais, sem que o corpo falhe. Porque se o seu corpo falhar, você não chega. Então, na mentoria, no programa de emagrecimento e no treinamento Um Dia para Emagrecer, eu já ouvi de muitas pessoas falando que elas passaram por um período restritivo de dietas aí, detox e outras coisas mais, e depois teve um efeito rebote muito forte. O que é isso? O que eu acabei de falar. Quanto mais você restringe, mais compulsão você gera. Então não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando das quantidades é você ir diminuindo gradativamente as quantidades. Ou você ter uma ajuda de uma nutricionista para montar esse esquema com você. Ok? Então, fechamos aqui a questão da alimentação. Agora, a gente tem que pensar na questão da atividade física. Como eu vou fazer com relação à atividade física? E aí é importante entender o que vai ser feito. Ok? Então, quais são os pontos que eu preciso ver com relação à atividade física? A atividade física ela precisa aumentar o meu gasto calórico. Aumentando o meu gasto calórico, eu vou ter mais déficit daquilo que a gente conversou, que a gente acabou de falar. Eu vou ter um maior déficit calórico, ok? Vai ficar mais fácil eu ter um déficit calórico. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu preciso, com a atividade física, estimular o aumento de massa muscular, ok? Para eu ter um músculo mais rígido, mais firme. Então, eu preciso pensar nessas duas questões que são extremamente importantes para eu reverter o que eu estou vendo no meu corpo, para reverter essa questão que está incomodando muito. E eu vou te ajudar
com isso? Agora que você entendeu tudo isso, o que é interessante você parar e pensar? Será que um procedimento estético tem a ver? Vai me ajudar de alguma forma? Para e pensa. Será que eu preciso de um procedimento cirúrgico? Para e pensa. Porque é o seguinte, eu preciso entender, como eu disse, o que está acontecendo. Por isso que eu defini lá no começo as questões. E aí, a partir disso, a gente monta a estratégia. Dentro do que eu falei, o que cabe? Cabe fazer um procedimento cirúrgico? Cabe fazer um procedimento estético? Coloca no papel aí e faz o cálculo aí na sua cabeça para ver se a conta fecha. Vale a pena eu ficar tomando remédio para resolver essa situação? Vai resolver a situação efetivamente? Ou só vai tampar o sol com a peneira? Porque muitas vezes a gente opta por estratégias que não resolvem, que só abafam a situação. Então eu preciso pensar efetivamente o que eu preciso para ter o resultado que eu quero. O que eu preciso? Qual a estratégia que realmente vai fazer toda a diferença para mim? E a partir disso, eu decido como agir. Porque a pior situação é ficar achando que resolveu e não resolveu. Porque é aquele band-aid, né? Aquele quick fix. Dá uma amenizada na situação no primeiro momento, mas não resolve. Percebe? Então eu preciso entender se isso é o que eu estou precisando e vai resolver. Por exemplo, uso de medicação. Normalmente o uso de medicação está ligado com estimulantes, e eu já vi pessoas terem pico de pressão arterial por uso de estimulantes. Eu vi, ninguém me contou. Compensa? Vale a pena? Colocando na balança, vale a pena? Então, olha só. O que eu vou fazer exatamente? Qual vai ser a medida que eu vou tomar? Qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar para resolver essa situação, deixando minha listinha de perguntas de lado? Então tá. Qual é o ponto agora? Você precisa começar. Precisa efetivamente dar o start. Efetivamente começar. Começar um programa de atividade física. Começar a passar por uma orientação nutricional. Para ter um plano nutricional. E aí sim, começar a resolver essa situação de forma efetiva. Não de forma superficial. O que é importante entender? Olha só, eu preciso definir qual é a atividade física que eu vou fazer. Ok? Porque senão eu não começo. E o que eu falei agora? Bora! Você entendeu tudo, agora é começar. Qual é a atividade física que eu vou fazer? Eu vou a uma academia? Ah, não quero ir à academia por causa da pandemia. Eu vou procurar um personal para me ajudar? Ainda na academia? Não. Ah, estou te dando várias opções aqui, tá? Eu vou fazer atividade física num parque, que é aberto, tem, né? Ah, não me adapto muito bem com isso. De repente fazer uma caminhada, uma corrida num parque, ou um pedal. Estou te dando várias opções aqui. Não, eu vou fazer atividade física na academia do meu condomínio, na academia do meu prédio, ou no clube. Ou eu vou fazer atividade física em casa. Agora, o que eu tenho que falar para você é o seguinte: independente de onde você vai fazer, você precisa ter uma orientação. Precisa ter alguém para te orientar, para você fazer o que tem que ser feito. Como eu disse anteriormente, se quebra a máquina de lavar, você não chama o mecânico do seu carro, né? Então você precisa de uma orientação de um profissional para te ajudar com isso. A pessoa não passa 4 anos na faculdade de brincadeira. Ela está lá aprendendo estratégias para te ajudar baseado na fisiologia, na anatomia. Fisiologia é como os sistemas funcionam, como os órgãos funcionam no seu organismo. Então a pessoa fica lá estudando isso para poder prescrever uma atividade física para você
de qualidade que vai atender os seus objetivos. Então, tem que pensar nisso. Ah, Eduardo, eu estou com dificuldade com relação a isso. Então, eu vou te falar algo. Nós criamos um treinamento que chama Treinamento VIP em Casa. Nós criamos esse treinamento para os nossos alunos aqui, ó. Nossos alunos aqui da VIP. Quando começou a pandemia. Mas ficou tão bacana e a ideia foi expandindo de tal forma que a gente resolveu expandir isso para as pessoas que não fossem nossos alunos. Então, está disponível para você um treinamento para você fazer aí na sua casa com a minha orientação. Eu orientando você a fazer atividade física. E outra coisa, eu faço atividade física com você ali na hora, efetivamente. Eu fico imaginando você colocando numa tela grande e a gente fazendo atividade física juntos. Então, essa é uma alternativa para você que nós criamos para poder te ajudar com isso, ok? Mas vamos lá. Te falei várias possibilidades para você. Essa é uma delas. Vai ser um grande prazer ter você lá com a gente fazendo atividade física junto. Vamos lá. Tem que definir. Chegou a hora. Decida. Qual é a atividade física que você vai escolher dentre essas, ou às vezes mais do que uma, né? Ah, eu vou caminhar e pedalar, vou fazer o treinamento VIP em casa e vou correr, vou pedalar, enfim. Tem várias formas, tá? Por exemplo, a Aline participou do meu treinamento Um Dia para Emagrecer. E ela decidiu virar a chave e virar o jogo, mudar a vida dela. E ela não mudou só a vida dela, hein? Ela mudou a vida dela e da família. A última vez que a gente se encontrou, ela falou assim que o marido dela está melhor do que ela. E os filhos também, porque ela foi mudando os hábitos alimentares dentro de casa. Mas a Aline, ela faz treinamento VIP em casa um dia e no outro dia ela caminha, tá? Tem semanas que ela caminha a semana inteira e ainda faz o treinamento VIP em casa. Muito bacana, tendo ótimos resultados. Agora, você precisa definir o que você vai fazer. Qual é a atividade física que você vai fazer? E eu quero te lembrar, o que é importante dessa atividade física? Ela tem que ter um esforço, ela tem que exigir um esforço seu. Para quê? Para você ganhar massa muscular, para você ter um ganho efetivo de massa muscular. Porque como é que a gente ganha massa muscular? Colocando glicose para dentro do músculo, né, que vai formar o glicogênio lá dentro, e cada glicose que entra, cada molécula de glicose que entra leva 3 de água. Além disso, também colocar mais proteína lá dentro do músculo. Isso vai fazer o músculo aumentar de tamanho, que a gente chama de hipertrofia. Isso também vai deixar o músculo mais rígido, com uma tensão maior. E aquela flacidez do músculo vai embora. Então precisa acontecer isso. Precisa ter uma atividade que exija um esforço seu para ter esse aumento de massa muscular. Ok? E também tem que ter um nível de exigência para eu ter um gasto calórico. E esse gasto calórico vai fazer o quê? Diminuir a minha gordura. Diminuindo a minha gordura, aquela gordura que está entre o músculo e a pele que balança, ela também vai embora. Além disso, essa atividade física com nível de exigência um pouco mais alto, ela vai elevar o seu metabolismo. Lembra que a gente falou de metabolismo agora há pouco? E aí eu vou gastar mais calorias parado. Parado aqui, ó. Tô parado aqui, ó. Tô em cima de uma esteira, né, ó. Tô em cima de uma esteira aqui, ó. Mas tô parado. E aqui agora eu tô gastando mais calorias do que semana passada. Espero, né? Porque eu venho fazendo atividade física regular. E aí meu metabolismo tá subindo. Meu metabolismo tá cada vez mais alto. E eu com o metabolismo cada vez mais alto, eu gasto mais calorias parado. Esse é um dos efeitos que a gente procura também. Por isso que a atividade física tem que ter um nível de exigência maior. Ok? Muito bem. Alimentação, tá claro? Então agora o ponto é você procurar uma nutricionista que também possa te ajudar com isso. E eu espero efetivamente que eu tenha te ajudado a entender o cenário e encontrar uma estratégia para você resolver a situação. Meu objetivo, minha missão, não é nem objetivo, minha missão é essa, é poder te ajudar, fazer você entrar em ação, ter resultado, melhorar, mudar o seu jogo. Essa é a minha missão. Então,
Comenta aqui se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo fez você enxergar alguns pontos que você não estava enxergando. Me conta dos seus resultados. Compartilha com aquela pessoa querida que deveria estar aqui agora ouvindo esse bate-papo nosso. Dá um curtir aí, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo ele realmente é relevante, vai dar essa oportunidade para outras pessoas. E vamos juntos virar esse jogo, que eu estou com você nessa. Bora! Fica a dica. Valeu!